Sejam bem-vindos, está começando o Tarobá Esporte dessa quarta-feira, dia triste para o futebol. E você, ligadinho aqui no Tarobá Esporte, vai ficar por dentro de todas as informações e movimentações no mundo esportivo. Quero dar aqui boas-vindas, para o Luciano. Bom dia, Luciano. Bom dia, Samantha. Dia pesado para o futebol. Dia pesado para o futebol, pelo falecimento do lateral esquerdo, do zagueiro esquerdo, jogador do Nacional do Uruguai. E é uma triste coincidência, não é, Samantha? Porque o fato ocorrido com o jogador do Nacional foi na quinta-feira passada, o jogo da Libertadores da América, dentro do estádio do Morumbi. O falecimento foi ontem. E se voltar um pouquinho no tempo, 20 anos, quase 20 anos, no dia 27 de outubro de 2004, o Serginho, jogador do São Caetano, num duelo contra o São Paulo, também sofreu um problema cardíaco no gramado do Morumbi. Diferente do esquerdo, ele faleceu ali mesmo num jogo do Campeonato Brasileiro. Então, uma pena que esse fato se repetiu, como eu disse, uma triste coincidência no estádio do Morumbi em São Paulo. E para você que está acompanhando a programação da Tarobá e da Band, vai ficar por dentro também do desenrolar, velório, informações sobre a despedida do esquerdo. Vamos falar do programa de hoje? Falar do programa de hoje, está recheadíssimo. Vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar de futsal, tem entrevista com o pessoal do Karatê também se preparando para mais uma competição, enfim. Tem jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, Série B, muito mais a partir de agora no Tarobá Esporte desta quarta-feira, começando então, devolvendo para a Samantha, não é, Samantha? Sim, vamos começar então falando dos Jogos Paralímpicos. A partir de hoje, até 8 de setembro, acontece em Paris a edição dos Jogos Paralímpicos. E o Brasil será representado por 280 atletas, que participam de 20 das 22 modalidades esportivas. Só não haverá brasileiros competindo no basquete e no rugby de cadeira de rodas. Fica aqui o nosso convite. Já imaginou nascer para quebrar barreiras? Para vencer obstáculos a cada passo? Rodar por vias tortuosas e chegar mais longe do que jamais imaginou? Já imaginou em chegar além, se guiando pelo som da batida do seu próprio coração, que acelera a cada novo limite ultrapassado? Pelo som que vibra, pulsa e torce, nos fazendo mais rápidos, mais fortes, muito mais do que vencedores, brasileiros. Torça com a gente. Somos Brasil Paralímpico, incluindo o ouro no pódio da vida. Pessoal, vai ser bem representado, o Brasil vai ser bem representado nesses jogos e a abertura é hoje às 3 horas da tarde. Vale lembrar que o Brasil sempre é uma referência mundial no quesito paradesporto. Você falou um pouco da delegação de 280 atletas, tem representantes, tem para-atletas em praticamente todas as modalidades nas Paralimpíadas de Paris. Quem sabe aí numa próxima edição a gente não tem atletas aqui de Cascavel, né? Porque o basquete em cadeira de rodas é referência aqui. Sempre tem bons nomes, bons representantes também. Luciano, vou aproveitar e falar o seguinte, que tem participante lá de Cambé, isso mesmo. O paracanoísta Igor Tofalini, 41 anos, já venceu 6 vezes o Campeonato Brasileiro, 2 vezes o Sul-Americano, 2 vezes o Pan-Americano e 2 vezes o Mundial. Inclusive, ele trouxe prata nessa edição. Ele está lá em Paris em busca de uma nova medalha. Será que vem o ouro? Confira. Olha, dentro da paracanoagem, eu venho somando várias conquistas aí. Já fui 6 vezes campeão brasileiro, bicampeão pan-americano, bicampeão sul-americano, 2 vezes campeão mundial, 2 vezes vice, né? E isso é fruto de muito trabalho, né? Muita dedicação, muito trabalho, muito empenho do meu técnico, dos técnicos da seleção brasileira, dos polos, né? Das pessoas que se dedicam aí, dos fisioterapeutas, da minha família, de todo esse contexto, tudo aí que faz com que a gente alcance esse objetivo, né? Eu acredito que nenhum atleta chega, né, num lugar tão alto do pódio sozinho, né? Tem tudo uma equipe por trás aí. Olha, eu participei do Rio 2016, fui semifinalista. Em Tóquio
eu não tive a oportunidade de participar, eu não me classifiquei e agora estou indo para Paris 2024 e esse é o objetivo, ir em busca do ouro, em trazer uma medalha para o Brasil, se dedicar bastante aqui. E a medalha é consequência do trabalho, da dedicação diária, né? Costumo dizer que a medalha a gente ganha aqui no treino, no trabalho, todo dia, né? Nos bastidores aí que todo mundo não vê, mas que com certeza lá na frente faz a diferença. Espero ter um ótimo resultado, um excelente resultado, trazer mais uma medalha para o Brasil. Olha só, Samanta, o representante da canoagem, da paracanoagem, é um dos 28 atletas do estado do Paraná. Contando essa delegação entre paratletas e também acompanhantes, técnicos, enfim, o Paraná mandou então para Paris a maior delegação da história, formada então por 28 pessoas agora que vão defender as cores da bandeira paranaense lá em Paris. E então, aqui no Tarobá Esporte, você vai acompanhar aí o desenrolar desses atletas, né? Vamos falar de todos, mas vamos dar destaque aqui para quem é atleta aqui do Paraná. Claro. Por falar em Paraná, Samanta, vamos falar um pouquinho de futsal, porque nós vimos no sábado, então, o jogo do time principal do Cascavel Futsal. E ontem, eu vou passar aqui para o telão, porque quem entrou em quadra no ginásio da Neva foi o time sub-20 do Cascavel Futsal para fazer um jogo pela Talentos LNF. Só que não deu não, os garotos aí foram derrotados pela equipe do Carlos Barbosa por 4-2 numa partida que ocorreu no ginásio da Neva. No intervalo de 3 dias, o Cascavel Futsal enfrentou o Carlos Barbosa em 2 situações. No sábado, o time principal levou a melhor sobre os gaúchos por 3-1 em jogo válido pela Liga Nacional. E ontem, os garotos do time sub-20 cruzaram o caminho do Carlos Barbosa em jogo válido pela Talentos LNF. Foi o último jogo dos garotos no ginásio da Neva. Mas ao contrário do time principal, o sub-20 foi superado pelos gaúchos por 4-2. Marcão bateu no cantinho e fez o primeiro do Carlos Barbosa. Logo depois veio o empate da Serpente Tricolor. Clau desviou o chute de Bruno e deixou tudo igual. No início da segunda etapa, o Cascavel Futsal virou o jogo. Elano, destaque do time na Talentos LNF, fez uma linda jogada individual e concluiu para as redes, 2-1. A comemoração durou pouco. Negrete desviou o chute de média distância e empatou de novo, 2-2. Marcão aproveitou a assistência do goleiro e virou para os gaúchos, 3-2. E depois do erro no passe, Igor fechou a conta, 4-2. O Carlos Barbosa foi aos 12 pontos e alcançou o Corinthians no grupo A. Já o Cascavel Futsal é o terceiro com 3 pontos. O time ainda tem chances de classificação, mas além de vencer o São Lourenço em Santa Catarina na última rodada, depende de uma complexa combinação de resultados. O jogo será no dia 10 de setembro. Duro para nós, né? Então a gente batalhou bastante. A gente fica com aquele sentimento que dava para ter ganho, dava para ter pelo menos empatado, com um resultado melhor para São Lourenço, para a sequência. Então, e lá a gente sabe que é um jogo muito difícil, mas que a gente precisa. A vitória é fundamental para a gente, né? E no meio disso tudo a gente tem também o jogo do Paranaense. Então, cara, a gente fica com o sentimento de que a gente podia mais, que dava para ter aproveitado melhor a chance, dava para ter talvez defendido melhor, feito de outra forma, mas, cara, futsal é isso, né? Então, a gente sai com o sentimento que podia ter feito mais. Antes do jogo pela Talentos LNF, o Cascavel Futsal volta as atenções para o Campeonato Paranaense da categoria. O time faz parte do Grupo G e joga contra o São Joséense na próxima terça. E ainda falando sobre futsal, ontem mesmo o Luciano comentou, com a saída do Otani, a gente tem a chegada do Cezinha, certo? Cezinha, para quem não conhece ainda, esse menino que vai aparecer aqui no nosso telão, jogador de 25 anos, ele que veio lá do Sergipe, de Ribeirópolis, então, assumindo esse posto que era do Otanha, só que o Otanha era fixo, ele é um ala e que vem reforçar então o elenco do Cascavel Futsal para a sequência da temporada. Ele trouxe números muito interessantes, aí 8 gols em 9 jogos ao longo do ano, defendendo a camisa da equipe sergipana. Agora ele então tem a possibilidade de ter essa visibilidade um pouco maior, porque passa a integrar o elenco de um time que é o maior campeão do estado do Paraná, Cascavel Futsal, 7 títulos, e também pode fazer uma estreia reforçando o time na sequência da Liga Nacional, 2 jogos na fase classificatória e também o mata-mata da competição, já que o Cascavel Futsal está classificado. O pessoal tem falado muito bem do Cezinha, reforço do Cascavel Futsal. Ontem nas redes sociais o comentário era esse mesmo, o pessoal ficou bem feliz com a chegada e
tá na esperança aí de que vai fazer diferença no time. É uma espécie de política do bom e barato, Samantha. O Luquinhas, que é um jogador que também chegou ao longo da temporada, chegou muito bem com a camisa do Cascavel Futsal, também atuava lá no futsal nordestino, mas chegou dono da posição e tem deixado o torcedor bem satisfeito com o desempenho dele dentro de quadra. Também um jogador que não estava assim muito na vitrine, não tinha muito espaço em termos de clubes. O Cascavel Futsal repetiu um pouco essa situação trazendo o Cezinha, até porque, por conta de regulamentação de jogadores, você não pode contratar alguém que está na Liga Nacional, por exemplo. Essa janela já foi fechada. Então, a saída, a solução foi pegar alguém aí que está fora do cenário nacional, em termos de Liga Nacional, para daí reforçar o elenco. E a solução foi encontrada, então, com o Cezinha. Regularizado, ele pode já estrear no jogo de sábado contra o São Lourenço, lá em Santa Catarina. Então, em nome da equipe aqui do Tarobá Esporte, seja bem-vindo, Cezinha. Vamos continuar ainda no futsal? Vamos continuar no futsal, porque ontem eu dei um pulo lá no treino do Stein Cascavel. O técnico Márcio Coelho comemorou aí uma semana livre de jogos, porque o Stein vinha numa carga bem pesada, só volta a jogar na próxima segunda-feira pela Liga Feminina de Futsal. Foram 2 jogos na semana passada fora de casa, então agora semana livre para o time se preparar para o próximo jogo. Samantha. Que temporada exaustiva que o Stein Cascavel vem fazendo. Só para se ter uma ideia, a equipe do técnico Márcio Coelho já fez 33 jogos oficiais em 2024. Em 3 competições, teve jogo todo dia. A recompensa para todo esse esforço são os resultados. O Stein já conquistou 3 títulos na temporada. Nos 33 jogos foram 28 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Na semana passada, a equipe fez 2 jogos como visitante pela Liga Nacional. Conseguiu vitórias sobre a Female de Chapecó e sobre o Londrina. Com isso, manteve a liderança da Liga com 24 pontos. Antes desses jogos, enfrentou o Londrina pelo estadual. Bem feliz com o momento que a gente vem vivendo, né? Tivemos uma última semana bem dura, bem desafiante, né? 2 vezes o mesmo adversário, nunca é bom enfrentar tão próximo, né? O Londrina aqui é um jogo do Paranaense, depois, um dia após, já pegamos a estrada lá para Chapecó, um jogo que valia muito, valia a liderança, Chapecó com grandes reforços. A equipe foi um dos melhores jogos nossos no ano, foi lá em Chapecó, a gente, né, cumpriu a risca aquilo que tinha combinado. O Chapecó, um time difícil aqui em Cascavel, imagina lá na quadra deles, conseguimos, né, ali alcançar a liderança, e depois lá em Londrina também. Não foi um jogo nada fácil, a quadra estava aprendendo bastante. Londrina, né, é uma equipe que se defende muito bem e tem um contra-ataque, conseguiram fazer o gol da forma como que eles fazem melhor, mas conseguimos o resultado, trazer os 3 pontos. Márcio Coelho comemorou a semana sem compromissos dentro de quadra. Com isso, pôde direcionar o foco para os treinamentos e recuperar atletas lesionadas. O Stein só volta a jogar pela Liga na próxima segunda-feira no ginásio da Neva. E agora uma semana cheia, que fazia tempo que a gente não tinha para treinar, para recuperar alguns problemas de lesões que estamos enfrentando aí. Flávia, Simone, Luana, né, que não estão 100%, estão no DM. Então, aproveitar bastante essa semana, né, para recuperar bastante o grupo, porque na próxima temos 2 decisões aqui em casa, contra o Barateiro, que também está brigando pelas primeiras posições, e finalizando a primeira fase com o Telêmaco no dia 6. O próximo adversário do Stein Cascavel é o Barateiro de Brusque, que faz grande campanha na Liga. O time é o 4º colocado com 18 pontos. A gente não vai enfrentar facilidade contra eles também, é sempre um jogo de xadrez, né? Um time que também se defende muito bem, tem uma goleira num grande momento e trabalha muito bem as transições. Aqui na Copa Mundo demonstrou isso, fez grandes jogos com o Taboão e depois na sequência, né, acabou goleando o Taboão lá dentro dessa estratégia. Então, vamos preparar muito o jogo, estudar muito a equipe deles e tentar fazer o nosso melhor aqui diante do nosso torcedor. Agora é esperar as meninas aí, porque logo tem Stein. O Márcio Coelho falou então da importância de ter essa semana vazia de jogos, mas com muito trabalho dentro de quadra, com os treinamentos para recuperar as jogadoras lesionadas. Então, próximo compromisso na segunda-feira contra o Barateiro de Brusque, jogo válido pela Liga Feminina de Futsal. Porque querendo ou não é puxado, né, Luciano? Sem Um dúvida, jogo atrás do outro no atleta que existe. 33 jogos na temporada. E detalhe, nós vimos na reportagem, o Stein fez 3 competições que tinha jogo todo dia, que era a Supercopa primeiro do ano, a Copa Mundo do Futsal e a Libertadores da América. Só o Paranaense e a Liga Feminina que ele tem jogos em intervalos maiores de período de tempo. Então, agora, essa semana muito bem aceita e muito bem-vinda para a comissão técnica do Stein Cascavel. Quero aproveitar e dar uma dica para você que está aqui acompanhando o Tarobá Esporte, que também acompanha ali as postagens ali no site tarobá.com.br.
Uma outra forma de se manter informado sobre o Cascavel Futsal é através da página deles lá no Instagram, que inclusive, se você quiser ler os comentários que mandaram ali para o Cezinha falando da contratação, ó, tá aqui, ó, @CascavelFutsal, tem aqui a descrição do atleta e tem os comentários, né, Luciano? Olha aí, é craque, parabéns, é o comentário do Davi Mendonça, sucesso, melhor para o Cezinha, enfim, foi muito bem aceito pela torcida que acompanha o clube pelas redes sociais. Inclusive, Samantha, antes de ir para o intervalo, vamos ouvir o que disse o Cezinha, reforço do Cascavel Futsal para a temporada de 2024. Meu nome é Júlio César, conhecido como Cezinha, natural de Divina Pastora, Sergipe, tenho 25 anos, comecei a jogar bola desde cedo e foi no Lagarto que eu me destaquei no ano de 2022, sendo campeão, artilheiro e melhor jogador do campeonato. Em 2023 fui para o Ribeirópolis Futsal, onde também conquistei o campeonato sergipano e estava lá até o meio do ano e agora vim para aqui para o Cascavel para somar com a equipe para o restante da temporada. Minhas expectativas são as melhores possíveis, que eu consiga agregar com o clube e conquistar nossos principais objetivos, que são os títulos. É sensação incrível, vocês não têm noção. Quando eu recebi o convite, eu fiquei meio assim, sem acreditar, mas aceitei de primeira, sem nem pensar, e falei com o pessoal do Ribeirópolis, eles também não fizeram, não colocaram empecilhos, me liberou numa boa e eu estou aqui feliz vestindo essa camisa. Palavras do Cezinha, Samantha. Então, boa sorte, Cezinha. Nós vamos para um rápido intervalo e depois vamos falar sobre... Karatê e futebol. Rapidinho, não saia daí porque a gente já volta.